Emily Carter sempre foi cética quando se tratava de histórias sobrenaturais. Para ela, fantasmas e assombrações não passavam de contos exagerados, criados para atrair turistas ou justificar o inexplicável. Porém, a oportunidade de visitar a famosa mansão Winchester, conhecida tanto por sua arquitetura bizarra quanto por suas alegadas atividades paranormais, era irresistível. Não só pela curiosidade, mas também porque prometia ser o furo jornalístico que lançaria sua carreira. A mansão, construída por Sarah Winchester, herdeira da famosa fortuna das armas de fogo, tinha uma história tão peculiar quanto a sua dona. Diziam que, atormentada pelos espíritos das vítimas das armas Winchester, Sarah gastou décadas construindo sem parar, adicionando corredores, escadas e portas sem lógica aparente. O objetivo: confundir os espíritos que a perseguiam. Então, o que você acha, Alex? Está pronto para explorar o maior labirinto assombrado do mundo? Emily perguntou, tentando esconder seu entusiasmo sob uma camada de sarcasmo. Alex, seu amigo fotógrafo e crente no sobrenatural, não conteve um sorriso. Você sabe que estou esperando por isso a vida inteira. Ele ajeitou sua câmera, preparado para capturar qualquer coisa, ou qualquer um, que pudesse aparecer. Mesmo com as advertências dos moradores locais, Emily e Alex estavam determinados. À medida que o sol se punha e a sombra da mansão se alongava no horizonte, os dois sabiam que não havia mais volta. A mansão ergueu-se diante deles como uma sombra viva, suas torres e janelas refletindo os últimos raios do crepúsculo. O vento soprava entre as árvores, produzindo um som que lembrava sussurros distantes. Emily tentou ignorar o calafrio que percorreu sua espinha ao atravessar os portões enferrujados, mas Alex parecia energizado, ajustando a câmera para a primeira foto da noite. Ao se aproximarem da porta principal, o ar parecia pesar. Com um render prolongado, a porta se abriu sozinha, revelando um saguão iluminado por candelabros enferrujados. O chão de madeira rangia sob seus pés, e cada passo ecoava como se a casa os estivesse escutando. Paredes cobertas de papéis de parede desbotados davam um ar de decadência ao lugar, mas era a sensação de estarem sendo observados que mais incomodava. Bem-vindos ao labirinto de Sarah Winchester, murmurou Alex, sua voz ecoando suavemente. Exploraram os primeiros cômodos, observando passagens estreitas e portas que se abriam para paredes sólidas. Uma escada subia abruptamente, mas terminava no teto. Era como se a casa desafiasse a lógica e zombasse de seus visitantes. Quem em sã consciência construiria isso? Emily comentou, tentando aliviar a tensão. Alex, por sua vez, apenas deu de ombros. Quem disse que ela estava em sã consciência? Enquanto avançavam, um barulho distante, como passos apressados, chamou sua atenção. Alex parou, encarando o corredor escuro à frente. Emily revirou os olhos. O som de madeira velha, nada mais. Mas havia algo no ar, algo que ambos sentiam, mesmo que não quisessem admitir. A mansão parecia viva, e eles eram os intrusos. Conforme avançavam pelos corredores, a mansão parecia brincar com os sentidos. À medida que se afastavam do saguão principal, o silêncio se tornava opressor, interrompido apenas pelo ocasional rende das tábuas sob seus pés. Mas logo, outros sons começaram a surgir, suaves, quase imperceptíveis no início. Um sussurro distante, como uma conversa abafada, capturou a atenção de Alex. Ouviu isso? Ele sussurrou, parando abruptamente. Emily bufou. Provavelmente é o vento, mas seu tom revelava incerteza. Eles continuaram andando, e o ar ao redor ficou notavelmente mais frio. Alex sacou sua câmera e começou a tirar fotos de um longo corredor que parecia se estender para sempre. No meio do corredor, uma porta, anteriormente fechada, abriu-se lentamente com um rangido agudo. Emily se aproximou, hesitante, e empurrou a porta completamente. Dentro, o ambiente era estéril e vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro do cômodo. Quando Emily deu um passo à frente, a cadeira começou a se mover, balançando suavemente. Ela congelou,
sentindo o coração acelerar. Não é possível, Alex sussurrou enquanto apontava a câmera. Ele tirou várias fotos, mas a câmera travou. Acho que algo não quer ser registrado, ele murmurou com um sorriso nervoso. Emily fechou a porta rapidamente. Vamos continuar. Nada disso é real. Mas, ao dizer isso, sua própria voz vacilou. O que antes era apenas um passeio curioso começava a se transformar em algo muito mais perturbador. O corredor à frente parecia se estreitar, as paredes se fechando ao redor deles como se a casa estivesse viva e consciente de sua presença. Emily e Alex avançaram com cautela, o ar carregado por uma energia estranha. Foi então que, ao virar uma esquina, encontraram uma pequena sala cheia de móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. No centro, repousava uma escrivaninha de madeira escura. Sobre a escrivaninha, havia um diário com capa de couro, aparentemente intocado pelo tempo. Emily hesitou, mas, tomada por sua curiosidade jornalística, abriu o diário. É dela, murmurou, reconhecendo a caligrafia fina e irregular de Sarah Winchester. As primeiras páginas descreviam o início da construção da mansão e as instruções que Sarah dizia receber dos outros. Conforme Emily lia em voz alta, os detalhes se tornavam mais sinistros. Sarah acreditava que as vozes pertenciam às vítimas das armas Winchester e que, se parasse de construir, elas a consumiriam. Enquanto Emily continuava lendo, Alex levantou a câmera novamente. Esse lugar está pulsando? Você sente? Ele perguntou. Ela ergueu os olhos por um momento, mas antes que pudesse responder, uma sombra se moveu pelo canto da sala. Alex disparou a câmera instintivamente, mas quando olhou para a tela, a imagem estava distorcida, como se algo invisível tivesse interferido. Você viu isso? Alex perguntou, a voz baixa e urgente. Emily assentiu, o sangue gelando em suas veias. O sussurro que antes parecia distante agora estava ao redor deles, mais claro, mais próximo. Eram vozes distintas, mas nenhuma parecia humana. Sem aviso, a porta da sala se fechou com força, e a temperatura despencou. Acho que não estamos sozinhos, disse Emily, sua voz quase inaudível. O som da porta se fechando ainda ecoava quando Emily e Alex saíram apressados da sala. O diário de Sarah estava agora firmemente nas mãos de Emily, como se pudesse protegê-la. Os corredores pareciam mais longos, mais sinuosos, e cada porta que passavam parecia esconder algo à espreita. Eventualmente, chegaram a uma porta marcada com um símbolo estranho. O número 13 gravado em um círculo rudimentar. Alex apontou para a porta com a câmera. Você viu isso no diário? É o quarto dos 13 espíritos. Emily hesitou, mas finalmente girou a maçaneta. A porta abriu-se com um estalo, revelando um quarto em perfeito estado de conservação. Diferente das outras áreas da mansão, este espaço parecia habitado. Havia móveis polidos, uma cama arrumada e, no centro, um altar decorado com 13 velas apagadas. Isso é perturbador, Alex murmurou, ajustando a câmera enquanto fotografava o altar. Antes que pudesse tirar outra foto, as velas se acenderam sozinhas, uma a uma, lançando sombras tremulantes nas paredes. Emily e Alex congelaram quando uma figura nebulosa começou a se formar no meio do quarto. Lentamente, a imagem de uma mulher tomou forma, Sarah Winchester. Ela parecia frenética, apontando para o altar e depois para eles, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Ela está tentando nos avisar, Alex disse em um sussurro rouco. Mas, antes que pudessem reagir, as sombras nas paredes se desprenderam, transformando-se em figuras humanas indistintas. 13 formas espectrais emergiram ao redor do altar, cada uma carregando um olhar de sofrimento e raiva. As vozes ecoaram em uníssono, sussurrando palavras que nenhum deles conseguia entender, mas o tom de ameaça era inconfundível. Emily deu um passo para trás, mas a porta se fechou violentamente atrás deles. Estamos presos, ela disse, sua voz tremendo. O quarto agora parecia pulsar com uma energia sombria, enquanto os espíritos avançavam lentamente.
Os espíritos avançaram, suas formas indistintas oscilando entre o tangível e o etéreo. Cada passo que davam parecia sugar o calor e a luz do ambiente. Emily sentiu o coração bater descontroladamente enquanto Alex tentava em vão abrir a porta. As vozes cresceram em intensidade, como um lamento coletivo que parecia perfurar suas mentes. Tem que haver um jeito de pará-los. Emily gritou, desesperada. Ela olhou novamente para o altar e lembrou-se das últimas páginas do diário. Sarah havia descrito uma antiga oração, algo que ela acreditava ser capaz de acalmar os espíritos. Tremendo, Emily abriu o diário e começou a ler as palavras. A princípio, sua voz era fraca, mas à medida que os espíritos se aproximavam, ela se obrigou a falar mais alto. Alex, agora ao seu lado, apontava a câmera, mas o equipamento parecia inutilizado, as lentes cobertas por uma neblina interna. Assim que Emily terminou a oração, os espíritos pararam. O quarto tremeu violentamente, como se a própria mansão estivesse reagindo. Um grito profundo reverberou, e os espíritos começaram a dissipar-se lentamente, retornando às sombras das paredes. Então, com o último tremor, a porta se abriu, libertando-os do quarto. Emily e Alex saíram do quarto cambaleando, seus corpos tremendo e as mentes ainda processando o que haviam acabado de vivenciar. O corredor parecia diferente agora, mais opressivo, como se a mansão não estivesse satisfeita com sua fuga. Sem dizer uma palavra, desceram às pressas para o saguão principal. Cada passo parecia arrastado, como se a casa tentasse segurá-los. Quando finalmente alcançaram a porta de entrada, ela se abriu sozinha, oferecendo-lhes uma saída. Do lado de fora, o ar fresco nunca pareceu tão acolhedor. Mas ambos sabiam que, embora estivessem fora, a mansão deixaria suas marcas para sempre. De volta à cidade, Emily escreveu sua reportagem com uma precisão calculada, omitindo os detalhes mais sobrenaturais. No artigo, descreveu a mansão Winchester como um marco histórico peculiar, uma obra de arquitetura sem igual. No entanto, nas entrelinhas, havia pistas de uma experiência que jamais seria esquecida. Dias depois, enquanto revisava suas notas, uma carta foi entregue ao seu apartamento. O envelope antigo trazia apenas seu nome. Ao abri-lo, seu coração parou. Era a caligrafia inconfundível de Sarah Winchester. A mensagem era simples, mas gelou sua espinha. Eles nunca irão embora. Se você ficou intrigado com essa história e quer mais mistérios como este, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Há muitos outros lugares assombrados esperando por você.